Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar início na nossa última aula, teórica acerca de espectrometria de absorção molecular no UV-Vis, totalizando mais de 100 slides. Acredito que com essa aula aqui a gente feche, os principais aspectos, os fundamentos, acerca de como funciona a técnica instrumental, de determinação e análise de compostos orgânicos, e inorgânicos e espécies também, como complexos, por exemplo, utilizando a radiação ultravioleta e a visível. Eu espero que vocês, ao longo desse capítulo, tenham aproveitado, tenham entendido, tenham se interessado acerca de mais com o que é essa técnica, como é que ela funciona, que com certeza em algum laboratório sempre vai ter um aparelho, um espectrofotômetro ou um fotômetro, para que vocês possam manuseá-los, tá bom? Então hoje a gente vai fechar a nossa aula, tá bom? Espectrometria de absorção molecular no UV-Vis, tá? Então hoje nós verificaremos quais são as principais espécies, que se utilizam da radiação ultravioleta e visível, que absorvem essa radiação. Quais são essas espécies e por que essas espécies? Por que o senhor não falou desse slide no início? Porque no início, como a gente tem que dar os fundamentos da técnica, tem que falar da quantificação, tem que falar de toda a parte da instrumentação, das partes do equipamento. Então, normalmente eu deixo essa parte por último. Por quê? Porque de posse de toda essa carga de conhecimento que vocês adquiriram, fica muito mais fácil. E as dúvidas e as indagações acerca de como essa técnica funciona na realidade, ela fica mais palpável de entender. Gente, mas eu ainda não entendi ao longo de tudo isso aqui, professor. Como acho que deve ter se passado na cabeça de vocês, como é que esses compostos absorvem a radiação? Por que eles absorvem a radiação? Então, vocês vão compreender melhor agora por que esses compostos, que essas moléculas absorvem radiação ultravioleta invisível depois dessa carga toda de conhecimento. Por isso que normalmente eu deixo essa aula por último. É uma aula curta de apresentação do porquê e quais os compostos que nós podemos trabalhar. Que nem todos os compostos também absorvem radiação ultravioleta invisível. Pois vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha acerca do processo de absorção da radiação ultravioleta e visível, tá bom? Por que ocorre? Nós verificamos que, inicialmente, o processo de absorção da radiação, ele vai envolver o quê? Ele envolve a absorção de um fóton por uma molécula, okay? Um fóton, HV, tá bom? A energia de um fóton é dada por HV, que levam à formação de um estado eletronicamente excitado. Então todos nós já sabemos, vou pegar aqui um pincelzinho para melhor representar para vocês, que nós temos aqui a incidência de um fóton, ou seja, a nossa fonte de radiação está emitindo radiação, numa energia HV, como vocês podem ver aqui, através do comprimento de onda específico. Os elétrons na camada de valência presentes na molécula, na espécie que irá absorver, que vocês estarão analisando, tá bom? Ele vai absorver esse fóton, essa energia, tá bom? E vai em direção a um estado eletronicamente mais elevado, mais energético, que nós vamos chamar de estado excitado. Tá bom? Então vejam que ele absorve, o elétron que está aqui na molécula absorve. Veja que eu tenho os dois níveis de energia, um nível fundamental, tá bom? Normalmente é o 0, mas aqui ele chamou de E1, e o nível excitado, que ele chamou de E2. Tá? Eu já vou explicar mais ainda essa figurinha. Com efeito, nessa etapa, implica-se que a molécula absorveu uma quantidade discreta de energia satisfatória para excitar um elétron de um estado inferior, como vocês estão vendo aqui, de um estado inferior para um estado mais elevado de energia. Estão vendo? Esses são os dois níveis de energia eletrônica que o elétron presente nessa molécula que vai absorver vai ser atingido por essa energia aqui, por esse fóton. Mas aí, então, o que ocorre, professor? Bom, olha só quais são os requisitos para que ocorra essa excitação aqui, esse estado eletronicamente excitado.
né? Não é só bater a energia aqui que esse elétron aqui do estado fundamental da camada de valência da molécula vai passar de E1 para E2 ou de 0 para 1, tá bom? Não é só assim não. Então vejam aqui, ó. Para que ocorra a transição eletrônica na molécula, é necessário que um fóton, tá bom? Que um fóton, tá bom? Que um fóton, incidente de energia tenha energia igual à diferença entre os dois estados eletrônicos excitados e fundamentais. O que isso quer dizer, professor? Olha, preste atenção. Não é qualquer energia. Eu acabei de dizer para vocês que leva um elétron da camada de valência a um estado excitado. Não. Para que esse elétron possa subir do estado fundamental para o estado excitado, a energia que vai ser absorvida por ele tem que ser igual à diferença entre o estado fundamental e o estado excitado. Se ela não for igual a esse ΔE aqui, ó, ou seja, a essa diferença aqui, a essa altura de energia aqui, ó, a essa quantidade de energia, o elétron não salta para o estado excitado, gente. Tá bom? Ele não salta. Ele só vai para o estado excitado se essa energia aqui, ó, for igual a ΔE. Se ela não for, ele não vai para o estado excitado, tá bom? Então fiquem cientes disso, não é qualquer energia. Ao receber o fóton e promover um elétron para um estado excitado, este elétron permanece nesse estado por uma fração, ó, infinitamente pequena, gente, é muito rápido, né, de tempo, e volta para o estado, né, ó, fundamental novamente. Veja que quando ele absorve energia igual à diferença entre E2 e E1, que eu chamei de ΔE, veja que ele retorna aqui, ó, de novo, ó, ele retornou, ó, durante a emissão, retornou ao seu estado fundamental e emitiu a energia que ele absorveu, ou seja, a mesma energia que ele absorveu. Estão vendo o ΔE? Ele emitiu a mesma energia que ele absorveu. Tá ok? Ele retornando ao seu estado fundamental. Mas olha o que é interessante. Na excitação, né, se eu fosse demonstrar isso em reação, né, nós vamos ter que a espécie molecular ela é atingida por um fóton, né, de energia, por um fóton, né, energeticamente equivalente à diferença entre os níveis, né, fundamental e excitado. Ele leva ao estado excitado, que é esse aqui, a etapa 1. Quando ele volta do estado excitado para o estado fundamental, nós vamos chamar isso de relaxamento ou desexcitação, tá bom? Quando ele retorna, tá bom, do estado excitado. Então veja que ele retorna do estado excitado, ele vai, libera energia, ó. Eu demonstrei pela forma de energia mais simples, que é de calor. E volta ao seu estado fundamental, estão vendo? Ó? Voltou ao estado fundamental que ele tinha. Aqui, ó, estado fundamental. Tá bom? Mas é interessante, tá bom, que esse estado, ó, de relaxamento ou desexcitação, tá bom, ele também pode acontecer, tá? Ele pode acontecer, certo? Que ele não retorne, né, ao seu estado fundamental, né? Ele pode acontecer o quê? Pode acontecer a decomposição desse cidadãozinho aqui, ó, que foi ao estado, que estava no estado excitado, tá bom? De tal forma que ele se decomponha, né, e gere outra espécie, mas ainda libere calor. Nós chamamos isso de reação fotoquímica, tá bom? Então pode acontecer isso também. Então a parte de relaxamento e desexcitação também não é tão simples. Ah, absorveu, foi, voltou. Não, também não é assim não. Pode acontecer outros eventos, fluorescência, fosforescência, tá bem? Tem outros eventos aí envolvidos. Veja que para o elétron absorver essa energia, a gente tem que ter uma quantidade de energia discreta e fixa para que ele possa saltar do estado fundamental para o estado excitado, tá bom? E no seu retorno para o estado fundamental, que nós chamamos de relaxamento ou desexcitação, tá bom? Ele pode também não retornar ao seu estado fundamental, ele pode se decompor e formar uma nova espécie, tá? Como vocês podem ver aqui, tá bom? Mas aí, professor, tá? O que nós podemos verificar, né? Nós podemos verificar que a transição normalmente ela vai envolver
né, dois tipos de orbitais. Tá? O orbital molecular preenchido de mais alta energia, tá? Que nós chamamos de ON. Tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó. O ON. Tá ok? E o outro orbital molecular, tá bom? Vazio de mais baixa energia da molécula. Vixe, professor, deu um nó agora, ó, porque o elétron, o professor acabou de falar, ele está no estado fundamental, certo? Vou voltar aqui para vocês. Ele está no estado fundamental. Vai para o estado excitado. Isso quer dizer que esse estado fundamental dele, professor, é o estado de maior energia, professor? Não entendi não. Dá um nó aqui, professor. Me alue aí. Pronto, ó. O que o professor está dizendo? Tá bom? Estou dizendo que no estado fundamental, certo? Presta atenção. Que é o estado em que esse elétron de valência se encontra disposto, né, nesse orbital. Esse orbital é o orbital molecular preenchido de mais alta energia. Preste atenção. É o orbital molecular preenchido de mais alta energia. Quando o elétron absorve a energia igual à diferença, certo? Entre o nível fundamental que ele estava e o nível excitado, que ele vai e está vazio, preste atenção, que ele vai e está vazio, tá bom? Esse nível que ele vai é chamado de LUM, que é o orbital molecular vazio de mais baixa energia. Por quê? Porque os outros, né, que vão estar vazios também, tá bom? São de energias maiores. Normalmente aquele elétron ele vai para o LUM de mais baixa energia e vazio. Ele não vai para o de maior energia não, tá bom? Ele não vai. Ele vai para o nível de energia mais próximo, referente àquela quantidade de energia, tá bom? Ele vai para o orbital vazio de mais baixa energia próximo do seu estado fundamental. Tá? É isso que a teoria nos diz, tá bom? Ai, professor, e o que é isso aqui, professor? Tá bom? São estados energéticos, tá bom? De transição, próximos, né? Que ficam entre o estado fundamental e o estado excitado. Normalmente são os estados que não aparecem, né, na teoria, para que a gente não dê um nó na cabeça de vocês, mas são estados referentes à rotação e à vibração desses elétrons, né, quando eles absorvem energia, tá bom? Vão para um estado excitado, não é? Ou então quando eles voltam desse estado excitado. Tá? Então lembra que eu falei que não é qualquer energia, né? Se essa energia for menor, né, se for outro tipo de energia, pode ser que ela gere outras transições. E essas transições podem justamente levar, né, a locais como esses aqui, ó, tá? Que envolvem diretamente as rotações e as vibrações, tá bom? Desses elétrons nesses níveis energéticos. Tá? Mas isso aqui eu não vou me ater a isso aqui não. Já entra na física quântica, não é objeto do nosso estudo, ok? Então, este estado eletrônico é composto por diferentes níveis vibracionais e rotacionais. Vocês estão vendo aqui, ó. Dependendo da energia absorvida no processo, o elétron pode ser excitado para diferentes níveis vibracionais e rotacionais. Está vendo aqui? Ele só vai para o nível excitado se a quantidade de energia for essa. Se a quantidade de energia for menor ou maior, ele vai para outros níveis que não é o excitado. São os níveis vibracionais e rotacionais relacionados ao elétron. Tá bom? Os níveis rotacionais, ó, são bastante próximos em energia dos níveis vibracionais. Vocês podem ver aqui, ó, são muito próximos, né? E quanto às características deles, a gente consegue verificar por difração de raio-x, né, testes dessa natureza. Né? Ah, professor, como é que eu sei que é um nível vibracional rotacional excitado? Através de testes de raio-x, dentre outros testes mais avançados. O relaxamento ou a relaxação ele pode ocorrer, como vimos, né, por processos fotoquímicos, que a gente verificou lá, né, a decomposição, né, dele, formando outro composto, liberando energia, né, como a decomposição de M asterisco, que vocês viram lá. E também ele pode envolver a reemissão, né, por fluorescência e fosforescência, que eu tinha falado no slide anterior. Tá bom? Então, ó, o elétron vai absorver energia, vai estar excitado. Bom, quando ele retorna, né,
ele pode retornar ao seu relaxamento, pode voltar ao seu estado fundamental. Dependendo, ele pode sofrer decomposição, pode, né, fazer esse relaxamento através de fluorescência ou de fosforescência, como vocês estão vendo aqui. Tá? Como vocês estão vendo aqui. Então não é tão simples como a gente está verificando, não. Tá bom? Mas, e aí, professor? Quanto ao processo de absorção da radiação UV visível por essas espécies? Né? Então vamos verificar agora. Essa introdução foi para mostrar mais a fundo, para que vocês possam entender um pouquinho mais, tá bom? Como é que acontece o processo. Inicialmente, veja que eu nem me aprofundei nisso. Né? Então vamos lá. A absorção de energia ultravioleta invisível, ela vai produzir uma modificação eletrônica na molécula em consequência das transições, né? Envolvendo geralmente elétrons π e não ligantes, tá bom? Envolvidos nas ligações. Então, a nossa técnica de ultravioleta invisível vai envolver principalmente elétrons, certo? π e elétrons não ligantes. Tá? Isso não quer dizer que não envolva elétrons sigma, tá bom? Ligação, tá bom? Isso quer dizer que não envolva elétrons ligações sigma. Envolve também, dependendo da substância, dependendo do composto. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que as principais transições eletrônicas, né, elas vão envolver, tá bom, esses elétrons π e não ligantes. Mas aqui eu tenho um exemplo de gráfico para vocês das principais transições, que vocês podem ver aqui, de sigma, π e não ligante. Tá bom? As π excitado e sigma excitado. Tá bom? Então, são 3 tipos de transições eletrônicas que vão existir, né, na espectroscopia de absorção utilizando a radiação ultravioleta e visível. Quais são? As de elétron π, sigma e não ligantes. Tá bom? Onde, professor? Em que tipo de substância? Normalmente em moléculas orgânicas e inorgânicas. E íons inorgânicos. Então, normalmente, nossa técnica ela vai mexer com elétrons π, sigma e não ligante de moléculas orgânicas, inorgânicas e íons inorgânicos. Tá? Por exemplo, nitrato, nitrito, tá bom? Sulfato, por aí vai. Tá? Outro tipo de transição eletrônica, né, que a radiação ultravioleta visível envolve, são elétrons, né, que pertencem aos subníveis D e F. Tá? Normalmente, né, em que espécie nós vamos encontrar essas transições eletrônicas? Normalmente em íons metálicos de transição, em complexos, normalmente. A gente vai verificar isso. Tá bom? E a gente vai verificar o terceiro tipo de transição, que são normalmente por transferência de cargas. Então, a gente vai verificar isso em complexos de metais com um ligante, né? Por exemplo, o tiocianato, né, de ferro 3, por aí vai, tiocianato de ferro, tá? É um exemplo que eu estou dando aqui. Tá? Então vamos lá, o primeiro. As principais transições eletrônicas, né, são correspondentes aos níveis de energias ocupados, né, que são justamente os ligantes, tá? As camadas de valência, né, e os desocupados, que nós chamamos eles de antiligantes, representado pelas letrinhas ali, tá bom? Com asterisco, né? Que é o estado excitado, tá bom? Aqui são os gráficos que demonstram para vocês essas transições e os estados, né? Excitados, ou seja, né, ligante e antiligante, estado excitado, né, e o fundamental, para vocês verificarem, né? π ou sigma, né? Sigma antiligante ou excitado, que são as transições, né? π excitado ou π antiligante, não ligante, π excitado, tá? Ou π não ligante, antiligante, bom? Que são só os exemplos. Então, quais são as partes da molécula responsáveis pela absorção, professor, da radiação? A molécula todinha absorve? Não, gente. A gente vai verificar, tá bom? Que o que absorve na molécula são justamente o que a gente sempre comenta, são os elétrons de valência dessas ligações, tá bom? E esses elétrons são presentes onde? Em grupos específicos na molécula, chamados de cromóforo. Então, a parte da molécula responsável pela absorção da radiação ultravioleta e visível, tá bom? Onde contém esses elétrons, né, de valência, é justamente o que? Os grupos cromóforos. Professor, então os grupos cromóforos são os responsáveis
pela absorção da radiação ultravioleta e visível. Então, se eu não tiver um grupo cromóforo, professor, eu não posso utilizar, né, a técnica de espectrometria de radiação ultravioleta e visível, com certeza. Tá bom? Você vai verificar que você pode até tentar, mas você vai verificar que o espectro de absorção dele não vai ter, não vai aparecer. Tá bom? Não vai aparecer. Tá? E quais são, professor, os principais cromóforos presentes, né, nos compostos que utilizam radiação, né, ultravioleta e visível? Né? Então, os principais nós vamos verificar são insaturações, ó, alquenos e alquinos. Ó. Normalmente a gente verifica eles em solventes como heptano, né, eles absorvem na radiação, ó, ultravioleta, estão vendo? Ó? 177 a 225. Olha só o coeficiente de absortividade molar dele, 13.000, 10.000, 2.000. 160 já é baixo, né? Tá bom? 160 já é baixo, já é baixinho. Quais são as principais transições que a gente verifica? Pi antiligante, ó. Normalmente ligações pi, estão vendo? Os grupos carbonila, né? Insolvente, hexano, é o que estão mudando o solvente, que o solvente influi na absorção. As carboxilas, ou seja, as carboxilas. Os amidos, ó. Os compostos asos, tá? Os nitros, os nitrosos, os nitratos, tá? Por aí vai. Tá bom? Aqui são só um exemplo, um pequeno exemplo para vocês verificarem. Tá? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês desse corante aqui, ó, o azul brilhante, né, da Prússia, tá? Então vocês podem verificar, olha só o tamanho do grupo cromóforo desse corante, gente. Olha só, que ele aqui, ó. Olha só. Ah, professor, o anel benzênico também é um grupo cromóforo, gente, o anel benzênico, tá bom? Aí você tá vendo aqui é o SO3, ó, ligado ao anel benzênico, por aí vai. Olha o tamanho. Não é grande, não é? Todos os compostos, ó, orgânicos, prestem atenção nessa informação, como ela é bacana. Todos os compostos orgânicos e inorgânicos são capazes de absorver a radiação eletromagnética. Bom, pois todos contêm elétrons de valência, ó, que podem ser excitados para níveis mais altos. Os elétrons que contribuem para a absorção, né, do ultravioleta e visível das espécies moleculares orgânicas são os não ligantes e os pis. Tá bom? Os elétrons que contribuem para a absorção ultravioleta e visível das espécies moleculares orgânicas são os não ligantes N e os pis. Tá? Então a gente vai verificar aqui, ó, que todos os compostos, gente, ó, orgânicos e inorgânicos são capazes de absorver, ó, radiação eletromagnética. Tá bom? Agora, interessante nessa observação é que a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Acabei de falar no slide anterior, é que você pode ter um composto que seja praticamente impossível, ou seja, impossível você determinar ele utilizando a técnica de espectrometria de absorção da radiação ultravioleta visível. Tá bom? Seja praticamente impossível. Tá? Por quê? Porque esse composto, né, ele tem pouca interação, né, com a radiação ultravioleta e visível. Essa pouca interação a gente vai verificar por onde? Através do coeficiente de absortividade molar. Olha, vejam só isso aqui, ó. Isso aqui é baixíssimo, tá bom, gente? Ó, olha isso aqui, ó. Isso quer dizer que é difícil, mas preste atenção. Isso aí é tudo testado, tá bom? Você pode mudar o solvente, vocês vão fazendo teste. Até vocês melhorarem essa sensibilidade aqui, no caso, o coeficiente de absortividade molar. É que indica a interação entre a radiação, né, e o composto, tá bom? Então, professor, isso aqui pode ser melhorado? Pode sim. Aí você vai otimizar toda a sua técnica. Né? Vai mudar o solvente, não é? Você pode derivatizar esse composto, ou seja, você pode unir a ele um outro composto que possua um grupo cromóforo maior e assim você pode determinar ele, tá bom? A concentração, né? Vamos supor aqui desse aqui que tem 5, né, desse composto azo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o ferro. Eu quero determinar ferro por espectrometria, né, do ultravioleta. Ferro, professor? Não tem nenhuma interação. Vai ter. Como é que a gente determina ele? Eu derivatizo ele. Em que, professor? Com um composto chamado orto, né, fenantrolina.
Porque a ortofenatrolina vai absorver a radiação ultravioleta. Ela tem bastante grupos cromófilos. Ela tem um coeficiente de absortividade molar elevadíssimo. Então, determina o ferro, derivatizando o ferro com a ortofenatrolina. Era uma prática que nós iríamos fazer. Né? Então, dá para eu determinar. Tá bom? Então, nessa afirmação aqui, todos os compostos orgânicos e inorgânicos são capazes de absorver. São capazes. Agora, de realizar a análise é outros 500, tá bom? Todos os compostos são capazes de absorver, porque possuem, é claro, né, elétrons de valência que podem saltar de um estado fundamental para um estado excitado. Mas nem todos são capazes, né, de se usar, tem a possibilidade de ser usado para determinação e utilização da radiação ultravioleta visível para a quantificação deles, tá bom? Porque a gente vai ter o quê? Um epsilon baixíssimo, como vocês viram ali, 5. Aí eu vou ter que usar de meios, né, de conhecimento, para melhorar aquele epsilon, tá bom? Entendam dessa forma. Continuando. São possíveis 4 tipos de transições eletrônicas nos compostos orgânicos. Quais, professor? A gente já viu. A sigma antiligante, não é? Normalmente, ó, em comprimento de onda menor que 185 nanômetros na região do ultravioleta, a vácuo, não é? Ó. Componentes da atmosfera absorvem fortemente essa radiação aqui. Bom, o que pode dificultar, né? O que pode dificultar a nossa análise, né? Então, assim, ó, além do composto ele ter um baixo coeficiente de absortividade molar, então problemas como esse aí podem interferir, como eu falei anteriormente. O solvente pode competir com o teu analito, com a tua substância, absorvendo. A atmosfera, né, pode absorver nesse comprimento de onda e interferir na tua análise. Então existe uma série de parâmetros que você tem que controlar para que sua análise seja corretinha. Porque, eu já lhe disse, apesar de todos os compostos orgânicos e inorgânicos serem capazes de absorver radiação, nem todos, né, têm a possibilidade de ser determinados pelo REM, pela radiação ultravioleta. Mas no caso eu estou falando da ultravioleta e visível, tá bom? Estou falando da infravermelha e das outras raio-x, tá? As transições N, sigma não ligante, sigma antiligante, tá bom? Normalmente em comprimentos de ondas menor que 185 nanômetros. Também vejam que a atmosfera, né, absorve fortemente, né, abaixo desse comprimento de onda. Transições não ligantes, pi. Transições pi antiligante. Transições sigma antiligante, né, ocorrem nos hidrocarbonetos que possuem apenas ligações sigma e elétrons ligantes, por exemplo, propano. Transições não ligantes, sigma antiligante, em compostos orgânicos saturados, contendo átomos com elétrons não ligantes, por exemplo, o cloreto de metila e o metanol, né, que absorvem 183 nanômetros, que é nanômetros, tá, gente? Tá um Hzinho, mas é porque o computador ele fez esse negócio aqui, tá bom? É um N, tá? As transições sigma, não ligante, pi, antiligante, pi e pi antiligante de 200 a 700 nanômetros, são as transições mais importantes para o VV, gente, ó, dos compostos orgânicos, sendo que a não ligante, pi antiligante, e a pi antiligante, né, compostos contendo orbitais pi e um heteroátomo com elétrons não ligados, né, para fornecer orbitais N, o epsilon, né, vai de 5 a 100, bem baixinho, né. Aí a gente vai verificar aqui, ó, compostos contendo pi, né, ó, nas transições pi antiligante, a gente vai verificar em compostos que contêm grupo funcional não saturado, o epsilon máximo é de 100 a 1000 vezes maior, como vocês podem ver aí, ó, as diferenças. Aí um exemplo que eu estou trazendo para vocês, né, o processo de absorção da radiação ultravioleta, né, onde vocês vão ver o grupo cromófilo carbonila, no caso aí nós vamos ter a acetona e o espectro de absorção dela. Então a gente vai ver que a carbonila ela absorve, né, em 2 comprimentos de ondas bem definidos aqui, ó, em torno de 190, não é? E em torno de 270, que a gente vai verificar aqui, 2 picos. Tá? Aqui é um outro aqui, ó, de um alceno, vocês podem ver aqui, ó, os picos característicos de absorção desse composto. Ó. Tem 1, 2, 3, 4. Absorve também na região aqui, ó,
e ultravioleta. Tá vendo? Desse é o sino aqui, que é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Já os compostos de espécies inorgânicas, né? Os compostos, né, inorgânicos, os elementos do bloco S e P, apresentam bandas de absorção na região ultravioleta relacionadas às transições, né, não ligante e antiligante. Por exemplo, o nitrato, né, que absorve no máximo 313, o carbonato, tá bom? O nitrito, tá? Esses são os exemplos das espécies inorgânicas. São um exemplo. As principais transições são a não ligante e antiligante. E os complexos, né, de transferência de carga. Muitos complexos devem sua capacidade absorvente, né, a um processo de transferência de carga. Nos complexos de transferência de carga, um dos componentes só deve ter a propriedade de doador de elétrons e o outro de receptor. A absorção, né, se acha relacionada com a transição de um elétron do doador a um orbital de maior energia do receptor. Assim, o estado excitado é o produto de uma espécie de oxidação interna. Então, normalmente, um exemplo bem típico é o complexo, né, entre o tiocianato e o ferro 3, que a gente verifica. Né? Dá para a gente determinar. É um exemplo, né, de transferência de carga. E absorção por complexo de transferência de carga. Então, assim, gente, isso aqui é o que eu tinha para trazer para vocês ao longo desse primeiro capítulo de espectrometria de UV-Vis. Vamos para os próximos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Sábado nos encontramos a nossa prova, tá bom? Então, bom dia, até a próxima.